Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos assim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Amém. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, Pai bendito, nós te damos graças por termos acesso à tua palavra, nós te damos graças por podermos cultuar ao Senhor e daqui a pouco podermos nos aproximar da mesa do Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado pelas orações, pelos louvores já apresentados ao Senhor. E agora, neste momento, Senhor, nós carecemos de Ti. Nós precisamos ouvir da Tua voz. Sem a Tua voz, nós estaríamos completamente perdidos, sem rumo, sem direção, sem orientação. Por isso, necessitamos dela. Necessitamos da Tua voz. E, portanto, Senhor, usa a minha vida e abre, ó Deus, nossas mentes e corações para que, de fato, tenhamos esta doce capacidade na manhã de hoje de ouvir do Senhor a Tua palavra. É a minha oração, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. O tempo passa tão rápido. Passa rápido demais. Como é impressionante a gente observar o fenômeno do crescimento das crianças. Por exemplo, um dia eles são bebezinhos no nosso colo. Piscou os olhos, eles estão se formando na universidade, estão constituindo família, estão tendo seus bebês. É num piscar de olhos, num estalar de dedos, que as coisas passam rapidamente. Na semana passada, eu estive num velório de uma família próxima da nossa igreja, e a viúva, quando eu estava ali conversando um pouquinho com ela, ela me disse assim, a frase foi impactante para o meu coração: pastor, nós tivemos 65 anos de casados, mas foi tão rápido, foi tão curto o período, passou rápido demais. A brevidade do tempo é algo que nos chama a atenção. E por causa da brevidade do tempo, por causa do tempo que passa tão rápido, a pergunta que faço aos irmãos na manhã de hoje, e por causa deste texto, é: quais são as marcas que a gente tem deixado na nossa história? Como as pessoas nos reconhecem? Quais são os impactos que a nossa vida deixa
quais são os legados, quais são as marcas que a igreja tem deixado ao longo da sua história. Esta comunidade tem uma história de 116 anos. Mas quais são as marcas atuais? Quais são os impactos desta geração? Quais são os legados que nós estamos deixando para a próxima geração? Eu estou fazendo tais perguntas porque este texto, e não somente este capítulo que lemos, mas toda a carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai elogiar esta igreja, vai se recordar dela por causa das marcas, por causa de seu legado, por causa das características que esta comunidade está deixando ao seu redor. E é interessante que em toda a carta o apóstolo Paulo faz elogios. No primeiro capítulo, por exemplo, que nós lemos, ele elogia a igreja por causa da sua vida exemplar, a sua vida cristã exemplar. Ele vai dizer que não há nada a acrescentar à fé destes irmãos, porque eles, de fato, encarnaram o evangelho. No capítulo 2, ele vai mencionar e vai elogiar essa comunidade, porque eles são uma comunidade esperançosa em meio ao sofrimento. É uma comunidade, sim, que está passando por tribulações, mas as tribulações não estão tirando a esperança, não estão minando a fé destes irmãos. No capítulo 3 e no capítulo 4, inclusive no capítulo 5, capítulo 3, versículo 11, capítulo 4, versículo 12, capítulo 5, a partir do versículo 5 e de 12 a 28, o apóstolo Paulo vai elogiar essa comunidade porque eles estão sendo vitoriosos contra o pecado. Uma comunidade santa. Uma comunidade, e aqui no primeiro capítulo ele faz essa menção: vocês abandonaram os ídolos e agora vivem o evangelho. Ele os elogia, e ainda no capítulo 4 e 5, o apóstolo Paulo os elogia por causa da sua esperança na morte de Jesus e em sua volta. Nós cantamos que Jesus pagou um altíssimo preço para que nós pudéssemos ter vida eterna, e nós aguardamos esse grande e glorioso dia em que o Senhor virá para nos buscar, para nos resgatar, para que este tempo de morte, esse tempo de dor, esse tempo de tribulação, esse tempo de corrupção possa de fato findar, e um novo tempo sem corrupção, sem morte, sem dor, sem lágrimas nos olhos, de fato, chegue para a gente viver eternamente contemplando e adorando o nosso Senhor Jesus Cristo. Esses irmãos foram elogiados por causa dessa esperança. Vocês têm esperança na morte de Cristo e vocês têm esperança na volta de nosso Senhor Jesus. Então, por causa destes elogios, eu olho para este texto e percebo claramente que o apóstolo Paulo nos deixa apontamentos seguros, marcas. Ele aponta um caminho. Ele diz assim: se vocês querem viver uma vida que de fato marque a história, se a igreja quer viver de maneira digna, que de fato deixe um legado, observem esta comunidade de Tessalônica, e ao observar estas marcas, ao observar esse apontamento, vocês também poderão viver para deixar uma marca, viver para deixar um legado, viver de maneira que de fato honre e glorifique o nome do Senhor. Aí, a gente pode se perguntar o seguinte: a igreja de Tessalônica é uma comunidade experiente, é uma igreja vivida, é uma igreja que já tem muitos e muitos anos,
E por isso eles têm uma marca. Por isso eles têm um legado. Eles já têm muitos anos de vida, muitos anos de experiência. E por causa disso eles são capazes de oferecer um legado. Por causa da quantidade de tempo que eles são cristãos, então eles podem oferecer marcas que de fato influenciam os povos ao seu redor. Mas essa não é a realidade da igreja de Tessalônica. Se a gente lê Atos capítulo 17, nós vamos perceber como esta igreja foi plantada. O apóstolo Paulo, Atos capítulo 17, depois você pode ler esse texto e se aprofundar um pouco sobre esta história da igreja de Tessalônica. Por 3 sábados seguidos, o apóstolo Paulo prega nas sinagogas. E algumas pessoas, algumas mulheres, inclusive mulheres influentes, mulheres que tinham recursos, se aproximam, se encantam com o evangelho. Mas acontece que a comunidade de Tessalônica, a cidade de Tessalônica, tinha uma comunidade judaica muito forte, muito presente. E esta comunidade judaica começa a perseguir o apóstolo Paulo e estes novos cristãos. Ao ponto de eles invadirem a casa de um dos membros da igreja de Tessalônica, um irmão nosso chamado Jason, buscando o apóstolo Paulo. Eles invadem a casa de Jason, não encontram o apóstolo Paulo, pegam esse irmão, levam ele para o tribunal e dizem diante dos guardas, diante do Império Romano, dizem: estes irmãos, este povo, eles dizem que não há rei, não há outro rei senão Jesus. Na verdade, estes que estão perturbando o mundo chegaram em Tessalônica. Para Jason ser liberto, ele precisa pagar fiança. E o que acontece com o apóstolo Paulo? Ele sai de Tessalônica e vai para uma outra cidade chamada Bereia. E o texto sagrado, Atos capítulo 17 ainda, diz que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque eles examinavam as escrituras. E lá o apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho. E lá o apóstolo Paulo começa praticamente uma nova igreja. E os judeus de Tessalônica sabem que o apóstolo Paulo está em Bereia. E o que acontece? Eles vão até Bereia para perseguir o apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo precisa ir para o litoral e depois, por segurança a esta comunidade, ele vai para Atenas. E então aquela nobre pregação, ainda no capítulo 17, onde Paulo prega no Areópago em Atenas, no lugar mais conceituado da filosofia grega, talvez no lugar mais importante do conhecimento passado, ele prega. E depois, no capítulo 18 de Atos, o apóstolo Paulo chega à cidade de Corinto. E é de Corinto que o apóstolo Paulo escreve esta carta. Então, muito provavelmente, nós estamos aqui, meus irmãos, com uma igreja que tem menos de 1 ano de idade. Nós estamos diante de um texto onde uma igreja de novos convertidos, esta comunidade, por causa do poder do evangelho, por causa do poder da palavra, por causa da presença do Espírito, eles são capazes de produzir marcas reais, concretas, transformadoras. Provavelmente nós estamos diante do texto mais antigo de todo o Novo Testamento. O primeiro texto do Novo Testamento a ser produzido. Se estamos diante do texto mais antigo, alguns estudiosos vão dizer que o primeiro texto do Novo Testamento é Gálatas. Mas muitos vão afirmar, por causa desta cronologia que estou dizendo, de Atos capítulo 17 e Atos capítulo 18, que a primeira carta que Paulo escreveu é a carta aos Tessalonicenses. Nós estamos então diante do texto mais antigo do Novo Testamento e nós estamos diante de uma igreja que tem praticamente 1 ano de idade. Não estamos falando de um povo experiente.
Não estamos falando de uma comunidade madura, nós estamos falando de novos convertidos. Mas esses novos convertidos são capazes de deixar um legado, de deixar uma marca maravilhosa na sua história. E quais são, então, estas marcas que são capazes de deixar uma marca concreta, real, duradoura, um legado que inspira a mim e que deve, através da palavra de Deus, inspirar você, inspirar a sua vida e inspirar a comunidade, inspirar a igreja a viver de maneira tal para também marcar a sua história, marcar a nossa geração, marcar o nosso tempo. Porque nós não devemos viver tão somente do nosso passado. Não devemos tão somente nos alegrar e nos gloriar daquilo que nossos pais, nossos avós, nossos antepassados fizeram. Louvado seja Deus por tudo que eles fizeram. E isso faz com que nós tenhamos uma grande responsabilidade, porque eles muito fizeram. Mas é o nosso momento de também contribuir com o reino de Deus e também avançar no reino de Deus. E nos seus ombros, dos ombros dos nossos antepassados, nos ombros daqueles que construíram uma bonita história, deixar uma marca na nossa geração, na nossa época, na nossa família, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de lazer, por onde os seus pés pisarem. Há a possibilidade de você marcar a história. Como você está sendo lembrado no seu ambiente de trabalho? Como você está sendo lembrado no seu ambiente onde você reside? Como você está sendo lembrado no ambiente onde você tem o seu lazer? Como nós estamos sendo lembrados como igreja do Senhor Jesus Cristo? Primeiro apontamento que o apóstolo Paulo faz, que me inspira e deve te inspirar, a marcar a história, a deixar um legado, é: cultive virtudes espirituais. E então, diante desse texto, que tem muitos ensinamentos, eu quero grifar tão somente 2 versículos. O versículo 3 e o versículo 6. Para esta inspiração de um legado, ok? Então, o versículo 3 nos apresenta o primeiro apontamento. Cultive virtudes espirituais. O versículo 3 diz o seguinte: quando oramos por vocês, diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Na versão revista e atualizada, que talvez muitos dos irmãos tenham em suas mãos, o texto diz o seguinte: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Na Nova Almeida Atualizada, que é a versão que sucedeu a revista e atualizada, o versículo 3 é traduzido da seguinte maneira: lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. E na Nova Versão Internacional, o texto diz o seguinte: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o que é o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai nos apresentar 3 virtudes espirituais que a gente deve cultivar. E a gente é capaz de discernir essas 3 virtudes de maneira simples: fé, esperança e amor. Mas eu não gostaria de observar só estas palavras separadamente. Eu gostaria de observar estas palavras em conjunto com as palavras que estão ao seu lado, que são suas parceiras. Porque observar fé, esperança e amor tão somente, o apóstolo Paulo vai dar informações melhores nos seus outros textos sobre isso. Mas aqui ele vai trazer palavras parceiras, que de fato trazem o significado que ele quer colocar neste texto sobre as virtudes espirituais e que ele vê como virtude naquela comunidade. E ele vai dizer então da operosidade da vossa
ou numa versão um pouco mais antiga, das obras de sua fé. E então parece que o apóstolo Paulo, ele está aqui trazendo algo que nos surpreende. Por quê? Porque pelos séculos a teologia vem discutindo sobre os polos obras e fé. Tiago precisou escrever sobre isso para dizer: mostre-me a sua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, mostrarei a minha fé. No primeiro texto, o apóstolo Paulo já faz uma junção das duas coisas, dizendo que a fé não é tão somente algo do pensamento, não é algo tão somente de conceitos a respeito de Deus, não é algo tão somente de abstrações, não é algo tão somente de momentos de contemplações da graça, do amor, da presença de Deus, e é maravilhoso quando a gente tem esses momentos especiais na presença do Senhor, mas a fé, ela é concreta. A fé, ela é no mundo real. A fé precisa estar interligada, completamente vinculada às nossas obras, vinculada ao jeito que a gente vive, a maneira como estamos caminhando nesta terra, porque fé tem a ver com vida real, porque fé tem a ver com o nosso dia a dia. Fé não é tão somente abstração, fé tem total relação com esta junção entre confiança obediente e obediência confiante. Isso é fé. Fé, obediência confiante e confiança obediente. É o dia a dia. O que o apóstolo Paulo está dizendo daquela comunidade: vocês estão vivendo a fé de vocês de maneira tão prática, de maneira tão real, de maneira tão concreta que vocês são elogiosos por isso. Vocês são virtuosos por isso. E por causa disso, vocês estão deixando uma marca. Vocês estão deixando um legado. Cultive virtudes espirituais. A primeira delas, operosidade da fé. A segunda delas, abnegação do amor. De novo, o nosso mundo, a nossa contemporaneidade vai dizer que amor é tão somente sentimento. Tanto é que muitas vezes, quando há uma crise de relacionamento conjugal, a gente vai ouvir, eu já ouvi isso inúmeras vezes: pastor, o amor acabou. Porque atribui o amor tão somente a um aspecto sentimental. E aí, quando a gente olha para o Novo Testamento, nós vamos perceber que amor é mais do que sentimento. Amor tem a ver com decisão, tem a ver com comportamento, tem a ver com obra, tem a ver com trabalho, tem a ver com dedicação, tem a ver com abnegação. Foi o próprio apóstolo Paulo, no lugar que ele escreve esta carta aos Tessalonicenses, depois escrevendo para a comunidade de Corinto, ele vai dizer o seguinte: que ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso não vale absolutamente nada. Então, é essa junção entre decisão, mas também precisa ter coração. Sem coração, sem sentimento, porque Deus nos criou assim. Deus nos fez gente que sente. Deus nos fez gente que chora, Deus nos fez gente que tem sentimentos, mas ao mesmo tempo somos seres pensantes, seres que têm trabalho a oferecer. E amor aqui tem a ver com trabalho, tem a ver com dedicação, tem a ver com envolvimento, tem a ver com dedicação trabalhosa. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: vocês têm um amor abnegado, vocês têm um amor trabalhoso, e por causa deste amor trabalhoso, vocês estão cultivando uma virtude espiritual novamente. Ele está dizendo o seguinte,
que a vida espiritual, que a vida com Deus, não é tão somente uma vida de contemplação, uma vida nos monastérios, uma vida de abstrações. Ele está dizendo, a vida cristã, ela é no mundo real, no dia a dia. A vida cristã não se restringe ao domingo de manhã e ao domingo à noite. A vida cristã está atrelada ao nosso 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os momentos com o nosso coração integralmente entregado para o Senhor. E aí ele vai dizer, cultive virtudes espirituais. Quais são as virtudes espirituais? A operosidade da fé. Então tem uma fé prática e tem um amor abnegado. Ame sim de todo o seu coração, mas demonstre esse amor na prática. Não seja só um amor da boca para fora, seja um amor concreto. E por fim, ele vai dizer sobre a virtude espiritual, sobre a firmeza da esperança. A esperança tem a ver com o esperar, porque o texto vai dizer que é esperar em nosso Senhor Jesus Cristo. É também interessante observar que em todos os capítulos da primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo faz menção à volta de Cristo. Então, esse é um assunto que permeia todo o argumento do apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses. E então, esse aguardar a bendita vinda de Jesus é muito presente. Então, eles vão dizer, ele vai dizer, vocês têm esperança, esperem no Senhor. Mas essa esperança precisa de firmeza. Tão somente aguardar, sem ter a firmeza para suportar as aflições do presente momento, talvez o esperar, talvez a esperança possa se diluir no meio de tanta turbulência. Por isso, fiquem firmes, firmes no Senhor Jesus Cristo, sabendo que no Senhor, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer, o seu trabalho não é vão. O apóstolo Paulo vai dizer então, dando essa primeira sinalização, como é que a gente deixa uma marca nessa história? Cultive virtudes espirituais, abnegação do amor, operosidade da fé, firmeza na esperança. Se você está com grande luta no seu dia a dia, fique firme em Jesus. Fique firme no Senhor. Ele se ofereceu por você, para que um dia todos nós vivêssemos com Ele. Portanto, a esperança, não deixe que ela se abale. De que jeito que ela não vai se abalar? Quando você manter o seu coração firme em Jesus. Cultive virtudes espirituais. Em segundo lugar, a segunda sinalização que o apóstolo Paulo vai mostrar, de maneira que a gente pode ter uma marca na nossa história, é siga exemplos espirituais. Se num primeiro momento é cultive virtudes espirituais, no segundo momento é siga bons exemplos espirituais. Aí o versículo 6 ele vai dizer exatamente isso. O texto diz assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, isto é, a chegada do evangelho trouxe muito sofrimento a estes irmãos, e isso está relatado em Atos capítulo 17, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e de quem mais? E do Senhor Jesus Cristo. Esta comunidade teve, sim, um privilégio. Eles tiveram bons líderes. Líderes que seguiam a Jesus Cristo. Quem são estes especialmente? Paulo, Silas e Timóteo. Eles tiveram boas referências, e esse referencial os colocou no trilho para seguir a Jesus, porque a liderança espiritual segue a Cristo, e as ovelhas seguem os seus líderes espirituais tão somente porque eles estão seguindo a Cristo. Foram o que os irmãos bereanos faziam, quando eles olhavam nas Escrituras para verificar aquilo que o apóstolo Paulo dizia, se estava em acordo com a palavra de Deus. Porque no momento em que estiver desacordado a palavra de Deus, deixou de ser uma boa referência espiritual para seguirmos. Logo,
desejamos, devemos orar, devemos clamar para que as nossas igrejas tenham bons líderes espirituais, para que esses líderes espirituais sigam a Jesus e todos nós andemos nos trilhos, andemos no caminho. Em qual caminho? No caminho do discipulado, no caminho do amor, no caminho do evangelho. Eles puderam experimentar a ação do Espírito, o poder da palavra, porque eles viram isso na vida desses irmãos. Porque esses irmãos tinham o poder da palavra, o poder do Espírito, porque eles seguiam a Jesus. Este é o caminho do evangelho, este é o caminho do discipulado, este é o caminho para a gente poder deixar uma marca na nossa história, para que a nossa igreja, para que esta comunidade possa de fato, na nossa geração, no nosso tempo, marcar a história. Ela precisa ser seguidora de Jesus. E que os seus líderes sigam a Jesus. O apóstolo Paulo sofreu nesse período do capítulo 17. E eles observaram como o seu líder, como o seu pastor, como o seu plantador suportou tudo isso. E eles disseram: a gente suporta porque a gente tem uma referência de suportar sofrimento. O apóstolo Paulo. A gente suporta porque a gente vê o nosso pastor, o apóstolo Paulo, cuidando de Timóteo, pastoreando Timóteo, ensinando como é ser discípulo de Jesus, cuidando do apóstolo de Timóteo, que depois se torna pastor da igreja de Éfeso e assim por diante. O próprio sucessor do apóstolo Paulo. É nesta perspectiva que a gente marca a nossa história, seguindo a Jesus. Que o teu coração, que o meu coração, olhe para os irmãos e possa ver seguidores de Jesus. E que nós sejamos seguidores de Jesus. E que aqueles que nos observam possam nos ver no caminho, no evangelho, seguindo a Jesus. E porque seguimos a Jesus, cultivamos virtudes espirituais. E sabe o que acontece depois disso, gente? Quando a gente segue o caminho de Jesus e cultiva virtudes espirituais, os resultados são as marcas. E olha só quais são as marcas que esse texto nos destaca. Versículo 7 vai dizer que esta comunidade se tornou um exemplo para todos os irmãos. Um modelo, uma referência. Os irmãos podiam olhar para eles e observar: temos a quem nos inspirar. O versículo 8 vai dizer que a partir deles a palavra do Senhor se espalhou. Louvado seja Jesus, que através desta igreja, que através de vocês, que através de nós, da minha vida, da sua vida, a palavra de Deus se espalhe. Não fique restrita, não fique contida, não fique travada. Ao contrário, que a palavra de Deus ganhe eco, ganhe sons e mais sons para se espalhar e chegar onde for o desejo e o desígnio do Senhor. Versículo 8 ainda vai dizer que a fé destes irmãos se tornou conhecida, isto é, eles cresceram, eles se tornaram discípulos de Jesus e fazendo discípulos de Jesus, estavam sendo fortalecidos, isto é, esse povo discipulava um ao outro, esse povo cuidava um do outro, esse povo estava crescendo na fé em Cristo Jesus. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer que ele não precisava acrescentar absolutamente nada. E o versículo 9, eles serviam a Deus com excelência. E o versículo 10, eles tinham de fato uma verdadeira esperança. Eles esperavam a volta de Jesus. Que a nossa esperança não fique restrita ao salário do final do mês, a um governo de direita ou de esquerda, a um movimento social, a qualquer outra coisa, mas que a nossa esperança seja Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. Que as marcas do Evangelho repercutam através de vocês, para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Louvado seja teu nome, Senhor.
pelo Evangelho. Louvado seja o teu nome por tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, com virtudes espirituais. Tira de nós tudo aquilo que não vem do Senhor, mas encha-nos com o teu Santo Espírito e com estas virtudes mencionadas nesse texto. Operosidade da fé, abnegação do amor e firmeza na esperança. Dá-nos, ó Deus, o privilégio de nos mantermos no caminho, seguindo a Jesus. E coloca diante de nós, coloque ao nosso lado, gente que está seguindo a Jesus, para a gente caminhar junto para a glória do teu nome. E que a partir de nós, a palavra se expanda, a fé cresça e a nossa vida possa ser também uma referência para outros, porque aguardamos a bendita volta do Senhor Jesus. No nome dele que oramos. Amém. 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 Que a marca dos nossos irmãos tessalonicenses seja a marca também dos irmãos joseenses. Nós, na nossa escola dominical, estamos estudando Atos. Algumas classes estão no capítulo 12, outras no capítulo 13. Mas se você quer chegar e conhecer mais sobre a igreja tessalônica, está lá no capítulo 17, a gente vai chegar lá. Então, venha a nossa EBD, porque nós estamos estudando justamente o livro de Atos. Agora nós vamos passar para a ceia do Senhor. Eu vou chamar os oficiais que venham aqui à frente, para que nós passemos a celebração da ceia do Senhor. Privilégio a gente estar ao redor da mesa do Senhor. O Evangelho, esse memorial é uma forma didática do Senhor impregnar o Evangelho no nosso coração. Aqui é o Evangelho concreto. Porque Deus sabia da nossa inclinação para o mal, da nossa inclinação para o esquecimento e da nossa inclinação, da nossa tendência para voltar às coisas que não devemos percorrer. Então Jesus estabeleceu esse momento para a gente trazer na memória, mas não só trazer a memória, para a gente sentir, para a gente saborear, porque o Evangelho é isso, o Evangelho é vida, o Evangelho é realidade, o Evangelho é transformação. A má notícia de que somos pecadores é transformada numa grande notícia por causa do amor de Deus por nós. E Ele nos convida, pecadores, imperfeitos, tendenciosos, a nos esquecermos disso, a nos assentarmos à sua mesa para participar do Evangelho, daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, isso aqui é um momento glorioso, é um momento de festa, é um momento de um reencontro, é um momento da paz, da reconciliação, de novo. Por isso o texto de 1 Coríntios vai dizer: examine, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice, porque o Senhor está disposto a nos reconciliar com Ele e a ter plena comunhão entre Ele e nós. Que seja assim, então, nesta manhã, para a glória de Deus, que o seu coração se alegre por causa da boa notícia
e por causa do evangelho concreto. Pastor Neto, por favor, ore ao Senhor, agradecendo por Jesus, o nosso Senhor, e pelo privilégio que a gente tem de participar da mesa do Senhor. Te louvamos, Senhor, pela obra da redenção. Muito obrigado pelo Cordeiro Pascal. Nesse mês passado relembramos da obra da instituição da Páscoa e que agora temos a Santa Ceia do Senhor como esse símbolo, como esse sinal, como essa lembrança daquilo que o Senhor fez na cruz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não apenas nos perdoou, mas por meio da justificação, pela fé, agora nós somos considerados santos e justos perante um Deus que é santo. Muito obrigado porque pelas lentes do Senhor Jesus Cristo e pela obra do Senhor, nós somos considerados santos. Te louvamos porque não éramos merecedores. Se o Senhor não viesse até nós nos resgatar, ainda estaremos no Egito, presos aos nossos pecados, aos nossos delitos, aquilo que nós cometemos contra a tua santidade. Nós reconhecemos, Senhor, que estávamos mortos e nós relembramos hoje mais uma vez o teu sacrifício. Muito obrigado por isso. Muito obrigado porque a morte e a ressurreição do Senhor nos lembra que o Senhor nos deu vida. Muito obrigado porque agora temos a esperança gloriosa e antes que essa esperança, o novo céu e a nova terra chegue, que nós possamos ser uma igreja marcante nessa geração, uma igreja que marca as pessoas que estão ao nosso lado, uma igreja que marca os nossos vizinhos, uma igreja que por meio do evangelho e por meio daquilo que nós fomos alcançados, nós deixemos marcas na vida das pessoas. Muito obrigado, Senhor, porque nós relembramos mais uma vez do teu sacrifício. E obrigado, porque não merecíamos, mas o Senhor pagou esse preço. Em nome de Jesus. Amém. Quem deve participar da ceia? Aqueles que creem em Jesus, aqueles que desceram as águas do batismo como sinal de sua fé em Cristo Jesus, estão em plena comunhão com o Senhor. Então esses eu gostaria de convidar a ficar em pé, para que você possa receber das mãos dos oficiais da igreja. O pão você vai aguardar para que todos recebam, e depois que todos assim receberem, a gente vai participar junto, nós vamos comer juntos da mesa e do pão do Senhor.
palavra de Deus vai nos ensinar. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos em memória do Senhor Jesus. O corpo de Jesus foi traspassado por nossas transgressões e o seu sangue foi derramado para nos purificar. Então, aqueles que participaram do pão têm o privilégio de participar do cálice. Então, os convido a ficar em pé para que os nossos irmãos possam entregar essa preciosidade ao teu coração, à tua vida nessa hora. E da mesma maneira, você pega o cálice, aguarda para que a gente possa, como comunidade, como igreja do Senhor, tomarmos juntos o cálice da nova aliança. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem.
porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Vamos ficar em pé para uma oração. Pastora Cássio, por favor. Você ora em pé para a bênção, por favor. Oi. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, anulando o escrito de dívida que nos era prejudicial, encravando na cruz, e nos dando direito a Deus à salvação eterna. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, receba a nossa adoração, receba, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor mesmo tem nos dado, porque de nós mesmos não temos nada a te oferecer, a não ser aquilo que vem do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por este banquete, tua palavra, os louvores e esse momento tão singular de sentarmos à mesa, de participarmos da mesa do Senhor com o Senhor. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a eterna consolação e a comunhão do teu Espírito siga conosco e com os nossos irmãos por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Pode sentar.